Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do projeto Universidade Positiva. O nosso objetivo é proporcionar um espaço em meio a todas as demandas que nós temos nas nossas vidas para poder dialogar sobre saúde mental. A nossa proposta é trazer informação com embasamento científico acerca de diversas questões que impactam, seja positiva ou negativamente, a nossa saúde mental. E também propor estratégias para aplicarmos no nosso dia a dia, a fim da gente poder potencializar o nosso bem-estar e tornar o nosso funcionamento físico, emocional, social mais saudável. Claro, tudo isso, né, com respaldo científico, pautado em resultados de diversas pesquisas, fundamentados, sobretudo, na psicologia positiva e na terapia cognitivo-comportamental. E hoje nós vamos abordar um tema que está na boca e, por que não dizer, na cabeça, né, de 99,9% das pessoas, que é a ansiedade. Né? Vamos entender um pouquinho melhor sobre o que é, né, a ansiedade, sobre o que de fato nós falamos quando, né, nos dizemos ou achamos que estamos nos sentindo ansiosos e ansiosas, e, claro, aprender algumas estratégias para lidar melhor com a presença dela nas nossas vidas. E quem vai dialogar conosco hoje, né, sobre a ansiedade é a professora doutora Stefania Hélida da Silva Guzmão, que é psicóloga, com formação na abordagem cognitivo-comportamental e mestre em psicologia social pela Universidade Federal da Paraíba, doutora em psicologia cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco e é professora adjunta de avaliação psicológica na Universidade Federal do Ceará. E coordena, nessa mesma instituição, o Núcleo de Avaliação Psicológica em Saúde, o NAPSIS, o UFC, e coordenou até recentemente a Clínica Escola de Psicologia da UFC. Ela tem como principais temas de pesquisa e atuação profissional a psicologia positiva e cognitivo-comportamental, com foco na educação emocional positiva, avaliação e intervenção, relações parentais, vinculação afetiva e desenvolvimento afetivo e social. Além de tudo isso, é uma grande amiga e também comadre. Né? E é com toda essa bagagem de formação e atuação profissional que ela nos dá a alegria de iniciar mais uma live do Universidade Positiva. É com você, Steffi. Seja bem-vinda. Nossa, obrigada, Deli. Eu estou muito feliz de participar desse projeto, que é uma iniciativa louvável, né, frente à nossa realidade, que demanda tantos cuidados com relação a nossos estudantes, nosso corpo docente, nossos funcionários, servidores, e um time, né, que funciona e que precisa funcionar também de uma maneira saudável, né? E, enfim, o teu projeto me inspira muito mais, né? Até mesmo a trazê-lo, né? O projeto acompanhando também o projeto da professora Valesca, os projetos de vocês a trazer para cá, para a UFC, né? Para a nossa universidade. Tem nos inspirado até em fazer pesquisas sobre forças, né? Virtudes. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês o pouco que eu sei, né, e queria tornar essa live o máximo de dialogada possível. Embora eu não consiga ver alguma pergunta, mas se tiver alguma pergunta, você, por favor, interrompa, tá certo? Coloca o que for, e no momento que for, tá certo? Para tentar a gente conversar um pouquinho, se aproximar um pouco nessa vida de ensino à distância tão complicada que a gente está vivendo nesses últimos tempos, né? Então, um pouquinho de tempo para a gente cuidar das emoções é extremamente louvável. E eu fico feliz de participar. Tá? Eu posso começar, Deve. Já? Ah, tá bom. Pois eu vou falar hoje um pouquinho com vocês, né, sobre ansiedade, né, que é o título, o tema da nossa fala. Então, tem uma pergunta nesse tema que é bastante interessante, né? O que é que eu preciso entender para lidar com ela? Essa pergunta, ela já dá por suposto que nós estamos enfrentando um período bastante ansiogênico, né? Então, já a pergunta não é se eu tiver ansiedade um dia, né?
Na verdade, é o que preciso entender para lidar com a ansiedade, né? Então, eu vou tentar explorar um pouco do que a gente está já em mente, em termos de avaliação, de intervenção, tanto da psicologia positiva como da psicologia cognitivo-comportamental, tá certo? Que hoje está cada vez mais aproximado, né? Quando a gente está falando de prevenção e de intervenções focadas no desenvolvimento, a gente está trabalhando com esse leque de opções que a psicologia positiva traz para a gente. E quando a gente está falando de tratamentos, né, de acompanhamento dos transtornos, das dificuldades, dos aspectos também não adaptativos, a gente vai falar das cognições a partir da perspectiva cognitivo-comportamental, né? E ambas se complementam, né? Porque não a psicologia positiva, por exemplo, como a Valesca falou no encontro passado, ela não é uma abordagem, ela é um olhar, né? Um movimento que acrescenta a qualquer psicólogo, né? Então, é um olhar para o desenvolvimento, né? Então, isso é fantástico. Então, eu trouxe aqui para vocês, primeiramente, assim, o entendimento de que quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de múltiplas coisas. Então, pode ser a ansiedade mais adaptativa, pode ser a ansiedade realmente problemática, o sentimento, né, a emoção da ansiedade em si, ela não é necessariamente problemática, né? A gente sabe disso, é uma emoção nossa, humana, né? No nosso contexto, né, nós estamos nas universidades hoje, grande maioria em ensino remoto, né? E esse ensino remoto, ele tem acrescentado uma série de aspectos ansiogênicos para todos nós, para professores, para alunos. Então, eu imagino que, nesse momento, alguém pode ter se interessado de ouvir a nossa fala, de interagir com a gente, também baseado no que está sentindo, né? Porque nós estamos enfrentando uma pandemia com uma certa lentidão, né? E mesmo mesmo em lugares onde isso é mais acelerado, esse controle é mais acelerado, mas as mudanças são fortes e evidentes, né? Então, mexe com o contexto de todo mundo, são mudanças realmente significativas. E eu costumo dizer assim, para as pessoas, tanto que eu acompanho, como para minha terapeuta, né? Porque na pandemia ficou esse ciclo bem interessante de saúde mental, né? Um cuida do outro para o outro cuidar do um, né? Então, eu costumo dizer sempre que nesse contexto de pandemia é quase que natural, né? Você apresentar essas emoções negativas. Seria, inclusive, louco se você não apresentasse, né? Se algum desconforto não estivesse presente, né? Então, uma dessas formas de desconforto nessas nossas perdas, né, é a ansiedade, é não saber o que vai acontecer. A gente sabe que, a grosso modo, se a gente for pensar direitinho, ninguém tem controle sobre o que realmente vai acontecer nunca, né? Mas a gente tem uma certa expectativa, um certo, como é que eu posso dizer, um certo, entre aspas, controle de algumas variáveis que nos dá uma sensação de segurança, né? E que num contexto de pandemia como esse, isso foi muito questionado, isso foi muito tumultuado, né? Então, é considerado natural sentir emoções como tristeza, ansiedade em contextos diferentes como esse, sabe, Deli? Mas ainda é considerado administrável, né, e possível de lidar com algumas pequenas mudanças quando não há uma paralisação da pessoa no sentido de prejuízo, né? Então, como é que a gente pode identificar que passou do natural, do espontâneo, do verdadeiro, do legítimo, das emoções, para algo mais patológico, para algo que a gente chama de transtorno de ansiedade, né? Então, a nossa fala vai um pouquinho por aí. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, vai acrescentando também, tá certo? Essas
essas mudanças, né, tiveram impacto não só nos aspectos emocionais, mas tiveram impacto no nosso ambiente também. Então, muitas pessoas estão enfrentando o desemprego, junto das questões emocionais modificadas de distância de família e tudo mais. Ou o que a gente tem visto é que há uma necessidade de apresentar essa ansiedade como forma adaptativa. Por quê? Porque a ansiedade, ela move a gente também. Ela é uma resposta evolutiva humana que tem uma função adaptativa. Então, quando nossos tataravós, né, quando os primeiros homens, né, e as primeiras mulheres enfrentavam alguma dificuldade, alguma ameaça à sua vida, eles sentiam o medo e essa ansiedade foi sendo colocada como uma resposta para nós, né, na nossa biologia até, como uma resposta possível frente a alguma ameaça. Então, é muito bom sentir isso, porque você percebe o risco, né? Então, aquele medo faz você tomar algumas providências, resolver algumas questões, ou buscar alternativas quando não tem possibilidade de resolver essas questões, né? Então, é algo adaptativo nosso. Mas, o que é a ansiedade em si que a gente está falando aqui? A gente está falando desse aspecto adaptativo? Não, porque o que está realmente preocupando, né, a nossa comunidade, não só a comunidade maior, mas também a nossa comunidade acadêmica, são os níveis elevados dessa ansiedade, né? Então, o que é, então, ansiedade? Ela é um estado de humor, né, dos mais perturbadores, porque causa muito desconforto, o fato de ser um grau elevado de preocupações. Então, você tem um sentimento, né, de medo, e aí ele vai se transformar num acúmulo de preocupações que vão se expressar de algumas maneiras. Então, ele vai se expressar no seu jeito, no seu humor, vai se expressar em reações físicas. Então, pode haver alguma percepção de taquicardia, sudorese, né? Então, algumas reações físicas acompanham a ansiedade, né? E os pensamentos também, né, acompanham pensamentos específicos, que a gente chama de pensamentos ansiosos, e também os comportamentos. Que comportamentos seriam esses, né? Então, nós temos uma tendência, quando a gente está ansioso, né, ansiosa, a evitar o foco da ansiedade. Então, evitação é um dos comportamentos, né? O outro é perfeccionismo, é eu buscar controlar tudo que tiver ao meu redor para evitar aquela ameaça. Então, quando eu estou realmente ansiosa, então eu tendo a ter um estilo que Aaron Beck vai chamar de um modo cognitivo evitativo, perfeccionista. Então, são pensamentos que levam a comportamentos coerentes com essas ideias de que algo ruim vai acontecer, de que está tudo fora de controle e eu precisaria controlar tudo. Então, são ideias que não correspondem à realidade, né? Porque nem tudo está completamente fora de controle, mas a sensação que dá na pessoa ansiosa dá essa impressão, e quando você está sofrendo de algum transtorno de ansiedade, você tem mesmo a certeza, né, de que aquele pensamento é real, certo? E aí, quando você mede, que já passou para o patológico, quando você tem certezas de que aqueles pensamentos são reais. Então, você não consegue questionar, tá bom? É mais ou menos isso para a gente definir o que seria ansiedade. Tenho uma mensagem de que a professora Beth chegou, Deli, pode colocá-la, viu? Pode, você quer apresentá-la, Olá, professora Beth. Mas eu preferia estar escutando, eu estaria no debate. Tá? Pode me tirar, daqui a pouco eu volto. Tá bom, tá certo. Pois fica à vontade, viu?
Então, quando seria, então, que essa ansiedade iria exigir um tratamento, certo? Que essa é a nossa pergunta. É a pergunta que a gente faz no dia a dia, quando a gente começa a sofrer de ansiedade, quando o coração começa a palpitar de um jeito que a gente pensa que está tendo um treco, vai bater no hospital, o médico diz, você não tem nada, tem médico que é tão insensível que chega até a rir, né? A debochar, né, do que você está sentindo, porque a sensação que dá é realmente uma dor no peito. Então, você sente coisas que são físicas, né? E com os exames fica constatado de que você não tem nada físico, mas as emoções estão a mil, né? Então, isso é um aspecto interessante para você pensar em um acompanhamento, em um tratamento. Por quê? Porque ali já está tendo uma confusão, né? Que está levando você a experiências que podem, inclusive, agravar a ansiedade, no sentido de você pensar, eu comecei a ir para o médico sem ter nada, então isso aí deve ser mais preocupante ainda, aí você começa a aumentar o nível da sua ansiedade, ao invés de trabalhá-la, né, e de aceitá-la. Então, quando é que isso vai exigir algum tratamento? Primeiro ponto, eu falei já um pouquinho antes, né? Que é quando esses pensamentos ansiosos, de qualquer ideia incorreta, mas parecendo correta, é entendida por nós como certa, como verdadeira, absolutamente verdadeira. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque quando você está no nível de ansiedade saudável até, ou natural, humana, né? Como a gente está falando aqui, adaptativa, ansiedade adaptativa, você consegue enxergar que aquele pensamento pode não ser tão verdadeiro assim. Então, você vai e busca alternativas de explicações para se acalmar, para raciocinar, para dizer, olha, não é bem assim, né? E vai se conversando, né? E se acalmando, quando você tem a ansiedade adaptativa. Quando ela está no nível do transtorno, não. O pensamento vem e você tem certeza de que ele é verdadeiro. Então, você pensa, olha, eu vim aqui para falar para essas pessoas que eu nem estou vendo, né? Que eu convidei aleatoriamente. Pode ser que esteja aqui gente que eu nem esperava e eu não estou vendo, então isso pode ser que eu fale alguma coisa indevida e vai gerando um monte de ansiedade e eu tenho certeza que eu vou fracassar e, puf, não consigo falar mais, né? Então, eu simplesmente tenho um prejuízo na minha atividade. Quando isso acontece, aí é um alerta para a gente procurar ajuda. Essa ajuda sempre profissional. Primeiro, a gente acaba procurando aquela ajuda mais próxima, que são as nossas pessoas, né? Bem Grey's Anatomy, né, Debbie? Quem são as nossas pessoas, né? Então, a gente sempre procura essas pessoas mais próximas para nos assegurar, nos dar algum ponto de reflexão para a gente ponderar se isso está realmente precisando de uma ajuda profissional ou não. Normalmente essas pessoas cuidam de nós, nos ajudam e vão nos oferecendo suporte, nos dirigindo para o cuidado profissional, né? Grande maioria das vezes. Salvo se a pessoa que você procurou não tiver muito legal, então ela pode dar um conselho que não seja tão bacana. Mas é interessante procurar essas pessoas porque você pode, inclusive, ter uma noção maior sobre o comprometimento dessa ansiedade, né? A partir do olhar de outro. Isso é muito importante. Quando a gente está só vendo pela nossa ótica as coisas, fica complicado, né? Então, quando seria interessante buscar? Primeira coisa que eu disse foi quando esses pensamentos parecem verdades absolutas. Pronto, já sabem disso. O segundo aspecto é quando você tem alguns prejuízos no sono. O que é isso? Você costumava dormir razoavelmente, ou X horas, né? E passou a não dormir. Ou você passou a dormir demais. Ou você passou a, como é que eu posso dizer, a dormir sem descansar. Você dorme, pode ser até uma quantidade bacana de sono, mas você acorda com aquela sensação de que não descansou, né? E aí eu nem estou falando de períodos do desenvolvimento muito clássicos sobre isso, viu, Deli? Porque Deli está numa fase, né, de criando bebezinho, né?
Então, nessa fase, até os 3 anos, né, a maior parte das crianças, não todas, mas a maior parte das crianças costuma trocar um soninho dia pela noite, às vezes, ou às vezes aparece uma gripe, uma reaçãozinha a uma vacina que a gente chama, enfim, tem sempre algum tumulto para a gente ter um sono mais leve. E tem a nossa adaptação nessa fase do desenvolvimento também, Deli, que é a questão do nosso cérebro começa a ficar mais alerta. Quando você se torna mãe ou pai, né? O cérebro começa a ficar um pouco mais alerta e, assim, quando você está dormindo, é meio que você não está dormindo tanto, né? Não dá uma sensação assim? Porque qualquer coisa que soa o bebê, a gente já desperta, né? Então, eu não estou falando desses períodos, porque são períodos específicos da vida, né, do nosso ciclo de desenvolvimento. Mas, quando isso não está acontecendo, ou quando isso está tendo um prejuízo maior no sono, uma mudança realmente que está desgastando o teu organismo, que está prejudicando o teu equilíbrio emocional, porque você já não consegue mais ter calma para responder às demandas durante o dia, né? Então, nesse caso, aí é um outro elemento para você considerar em procurar tratamento, tá certo? Outro ponto diz respeito aos prejuízos no cotidiano, que é uma consequência, né? Você está bastante ansioso, né? Pensando sempre que algo ruim vai acontecer, pensando que tudo deveria ser perfeito e não é, que já deveria ter vacina e não tem, que não sei o quê, e começa a pensar em algo como catastrofizando, né? Algo mais do que realmente a problemática existe, né? Não estou dizendo aqui que os problemas não existam, os problemas existem e a gente enfrenta o tempo todo, a gente cede, a gente chora, a gente, né, se aperreia o tempo todo com os problemas, mas quando eles são entendidos de uma maneira mais catastrofizante ou com um colorido mais acinzentado, né, aí você precisa cuidar, tá? E tem tratamento bom, tratamento efetivo para ansiedade. Os prejuízos no cotidiano dizem respeito, muitas vezes, com relação à ansiedade, a não, às vezes, não conseguir concluir tarefas, né? Então, tem uma série de coisas que a ansiedade tende a prejudicar no nosso cotidiano, nas nossas atividades, inclusive na capacidade de resolver problemas. Porque você fica, às vezes, tão focado em controlar a situação como um todo, que você perde a vivência daquela experiência. De tanto que você concentra no perfeccionismo, nas exigências e tudo, tentando fugir da ansiedade, a ansiedade se torna maior. Porque é evidente que nós não vamos conseguir esse controle todo, porque é realmente impossível. Então, o que aconteceu na minha ótica, na minha análise conosco, aqui no Ocidente, com relação a esse tumulto, né, causado pelas nossas perdas, pela pandemia, tudo isso? Nós não estávamos em nada preparados, né? Algumas culturas já entendem a nossa impermanência no mundo, na vida, um pouco melhor que a nossa, né, Deli? Acho que não estou idealizando a cultura oriental jamais, porque eles têm problemas severos por lá, né? Tem a questão também do machismo, os casamentos, enfim, uma série de coisas, problemas severos, mas com relação à impermanência da vida, né, e com relação a esse aspecto de aceitação, né, da nossa vida, me parece, não é certo, né, para mim, mas me parece que eles têm um preparo cultural um pouco diferente do nosso, um pouco, eu diria até melhor, né, no sentido de aceitação, não sei no sentido valorativo, tá certo? Mas no sentido de aceitação, eu entendo que sim. E nós somos criados desde pequenos, né, na nossa cultura ocidental, ao êxito, ao sucesso, ao ganho, a ser melhor e ser os melhores, né? Então a gente tem sempre vai em frente, né? Isso aí é mimimi, tem sempre uma cultura que empurra a gente para acreditar que a gente é super-herói, né? E nada mais ansiogênico do que a gente se entender como super-herói, sabe? Esse é um problema que a gente traz para a gente, quando a gente começa a se entender assim.
e é bem próprio nosso, da nossa cultura, sabe? E para a ansiedade não tem terreno mais fértil, né? Do que você está pensando que é herói, aí você percebe que não é totalmente herói, e a ansiedade chega lá e se alegra, né, do cenário que ela vai poder agir. Então, algumas orientações são fundamentais nesse sentido. Primeiramente, né, a aceitação do nosso momento presente, a aceitação das coisas, né? Tem até uma canção religiosa, né, que diz, né, aquilo que eu não sei exatamente dizer a letra toda, mas é aquilo que eu posso mudar, que eu possa mudar, algo assim. Não sei, tu que é católica, acho que pode ser que lembra não dele. É uma canção, acho que era Padre Zezinho, não me lembro quem era que cantava, que era sobre... A oração de São Francisco, não? Deve ser, mulher, porque eu só lembro da ideia, sabe? Que fala sobre aceitar aquilo que nós não podemos mudar, né? E mudar aquilo que nós podemos, né? Então, não é uma questão de comodismo, né? Quando a gente fala aceitação em psicologia, em psicoterapia, né? Em autocuidado, a gente está falando de aceitação daquilo que não pode ser mudado, para, inclusive, mudar, né? Para você transformar aquilo que você concebeu como verdadeiro, né? Então, enquanto você não percebe seu estado ansioso, por exemplo, como é que você vai mudar algo que você não percebeu, você não aceitou como tal, né? E nós passamos várias crises, várias fases na vida em que precisamos nos dar conta, né, dessa vivência hoje, presente. Então, são alguns elementos que a gente vai pontuar aqui na fala, em alguns momentos, que vão nos ajudar a entender um pouco melhor como lidar com essa ansiedade, né? Tem alguns elementos mais para pensar sobre quando essa ansiedade exige tratamento, certo? Então, por exemplo, as preocupações e os medos da ansiedade patológica, elas não são só referentes a aspectos da realidade. Elas têm um teor exagerado. Então, isso é uma questão importante para você observar ou para solicitar a ajuda do terapeuta nessa observação, porque nós tendemos a não perceber os exageros, os nossos exageros, né? Então, por isso que a ajuda profissional e essa colaboração na terapia é tão importante. Outra coisa é uma sensação constante de que algo ruim vai acontecer. Então, o indivíduo sempre está com a preocupação de que algo ruim vai acontecer, então eu tenho que me precaver. Então, causa muita angústia, por exemplo, aquelas situações em que eu preciso comprar um pão, isso aconteceu muito mais no início da pandemia, eu preciso comprar um pão, eu preciso ir na farmácia, mas e se eu tocar? E se eu mexer em uma coisa e tiver lá a Covid? E se? E o se torna maior. Então, você tem informações científicas de que há um cuidado necessário, o uso de máscaras, o uso da higienização das mãos, porque o contágio é pelas vias, né, respiratórias e tudo, e essas vias recebem o contato do que vem pelas mãos, né? Então, tem uma orientação científica sobre isso, que a gente, quando está muito ansioso, tende a descartar. E aí você pensa que, tipo, a coisa parece que o vírus é espiritual até, de tão perigoso que você entende que seja, entende? Então, é algo próximo da realidade, a ansiedade traz elementos de realidade, porque há uma possibilidade de contágio, sim, mas ela aumenta, né, a possibilidade de risco. Então, a ansiedade, ela fica mostrando riscos a mais, riscos a mais. Então, esse é o grande problema da ansiedade. E para vencê-la, né, para poder reduzir a sua ação no nosso cérebro, a gente precisa das informações alternativas, que é esse o trabalho que a terapia faz. Ela vai focar nos elementos de realidade que o indivíduo precisa conhecer para reduzir aquela ação da ansiedade que está exagerando nos riscos, exagerando nas ameaças, certo? E nos perigos, tá joia?
Outra coisa, se eu estiver falando demais, pode interromper, viu, Deli? Pode perguntar, comentar, viu? Tagarela aqui, a pessoa. Então, tem algumas coisas como medos, né, de itens específicos que podem acontecer na ansiedade ou no geral. Então, a ansiedade ela pode aparecer simplesmente por medo de falar em público, ou medo de contágio, ou medo de contaminação, ou de, o que eu posso dizer, de andar de ônibus, uma coisa bem específica. Um medo específico de andar de ônibus. O indivíduo pode andar de moto, de carro, de trem, de tudo que for, mas de ônibus ele tem medo, entende? Então, algumas ansiedades desenvolvem transtornos bastante específicos. O que acaba levando o tratamento também a um protocolo específico, né? Então, isso é uma coisa importante para você considerar. E tem alguns tipos de ansiedade que são mais visíveis até, que são mais gerais, como o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, em que o indivíduo se preocupa como um todo, sobre todas as experiências da vida, ele está sempre esperando que algo ruim pode acontecer, e para isso ele acha na sua patologia, que precisa controlar tudo ao seu redor, para não chegar ao ponto de acontecer aquele algo ruim. Então, a gente faz algumas reflexões em psicoterapia com esses pacientes para tentar pensar, tudo bem, se esse algo ruim acontece, o que de pior pode acontecer? O que é que eu posso fazer para lidar com esse algo ruim? Existe algo ou não existe? Grande parte dos pacientes, nesse momento, costuma não enxergar e dizer, não existe, é isso mesmo, acabou, né? E aí o terapeuta vai te ajudar a ver coisas que você não está apto a ver no momento. Elementos de que sim, né? De que é possível contar com alguma alternativa nesse sentido, tá? Outra questão que aparece na ansiedade patológica é a sensação de não controlar seus pensamentos e comportamentos. Mas, gente, pode ficar tranquilo, é apenas a sensação. Por mais que a gente tenha na hora da crise, a gente fica pensando, eu não consigo mais controlar, eu não consigo deixar de pensar sobre isso, eu não consigo deixar de agir assim, né? É interessante saber, né, que a ansiedade é que te faz ver dessa maneira, porque essa coisa de não controlar é humanamente impossível, né? É possível aprender a controlar, sim, pensamentos, inclusive aqueles chamados pensamentos intrusivos, que são alguns pensamentos bastante ansiogênicos que trazem bastante preocupação e bastante sofrimento para pessoas que estão com ansiedade. O que acontece com esse aspecto de ter medo, né, de não controlar os pensamentos? Um ciclo, né? Por quê? Você pensa de determinada forma ansiogênica, pensa que não consegue parar de pensar dessa forma, por pensar assim, você aumenta a intensidade do pensamento anterior. Então, esse ciclo é bastante patológico e ele precisa de intervenção. E a intervenção efetiva existe, né? Então, você pode procurar ajuda, que vai receber ajuda sobre isso. E é bastante libertador, né? Quando a gente trabalha com nossos pacientes, né? E eles começam a enxergar um pouquinho isso, dá na gente uma alegria muito grande como terapeuta, né? Porque a gente começa a ver que aquele pouquinho era nada antes, né? Porque ele não via de jeito nenhum essa possibilidade. Então, cada avanço é uma celebração. E isso é interessante de ser feito, né, com ajuda profissional. Por quê? O que acontece com a ajuda de outro tipo, né? Se você não conta com ajuda profissional, você vai, um amigo pode chegar para você e dizer, isso é coisa da tua cabeça, isso é frescura, isso é mimimi, é só tu parar de pensar, né? Mas não dá as ferramentas, porque não conhece as ferramentas que vão realmente te fazer administrar aquela ansiedade. Então, é por isso que o tratamento profissional é tão relevante, tá? Alguma dúvida aí sobre isso? Tá tranquilo?
A pessoa pode apresentar sintomas de febre emocional por conta da ansiedade? Olha, a nossa imunidade pode sofrer, né, algum impacto da ansiedade, e por conta disso, muita coisa no nosso organismo pode acontecer. Mas não necessariamente aquela febre vai ser devido à ansiedade. Então, febre é uma coisa que é sempre interessante a gente estar avaliando com as duas coisas, que a gente chama de combinação médico-psicológica, né? Então, a gente vai avaliar as duas coisas para descobrir exatamente onde está, tá certo? Mas sim, por causa da nossa diminuição dos cuidados, né? Você começa a ficar ansioso, então você não consegue mais fazer exercício físico, você não consegue se alimentar direito, você não. Aí, por causa dessa falta de cuidado, as suas defesas do organismo também trabalham mal, e aí pode gerar uma série de outras coisas. O que acontece na pessoa ansiosa, muitas vezes também, ela sente alguma coisa orgânica, um simples arrepio, por exemplo. Um simples arrepio ou um batimento cardíaco mais acelerado, porque está aqui falando, né? O batimento começa a acelerar um pouquinho. Por ser ansiosa, o que ela faz? Ela começa a suar frio. Ela começa a perceber que suou frio e começa a perceber o batimento cardíaco acelerado e a dar atenção àquele aspecto, e aquela atenção se torna mais ansiedade ainda, tá certo? Então, a grande questão da ansiedade é que ela dá atenção, ela leva você para dar atenção a elementos e coisas do dia a dia que são mais corriqueiros do que o comum, de uma forma distorcida, de uma forma catastrofizante, entendeu? E aí, por isso que a gente precisa trabalhar essa forma de ver. Agora, sempre, né, quando houver algo mais forte, como febre, por exemplo, né, aí vai ter que ter uma avaliação médica conjunta também. Tá joia, meu bem? Outra perguntinha, Fernando. Algumas pessoas procuram na comida o controle da ansiedade, certo? Digo isso porque quando eu fico ansiosa, eu simplesmente não paro a boca. Isso desencadeia outros problemas. Eu tenho esse mesmo problema, viu, Fernando? As ferramentas para lidar com isso, adquirir na terapia, mas realmente é preciso fazer um trabalho da descoberta de por que se tornou tão interessante para mim a alimentação como recompensa, né? Então, eu preciso descobrir por que está sendo tão recompensador só o alimento nessa hora. O que está faltando em mim, na minha vida, para ser recompensa, sabe? Também junto da alimentação. E aí a gente começa a se descobrir, né? Começa a se descobrir na terapia, certo? Mas, de fato, é uma das formas porque a ansiedade, ela vai se apresentar, como eu falei, né, lá no início, de algumas formas, no humor, na comida compulsória, pode se apresentar em muitos impulsos, né? Algumas pessoas bastante ansiosas relaxam muito quando saem para comprar. E aí compram, quando vê a consequência daquele relaxamento foi muito pior do que o próprio relaxamento em si. Então, esse é o comprar patológico, que você precisa também atuar, né, na terapia sobre ele e administrar isso. Mas é por aí mesmo, você tem razão de que algumas vezes isso acontece. Então, nesse caso, eu super recomendo para ti descobrir, né, quais são essas outras questões, né, para fazer um trabalho pessoal. Porque o que a gente faz? A gente vai, você está jovem, né? Ou você não tem uma tendência, talvez, a engordar, e para você nem está trazendo tanto prejuízo, né? Talvez não esteja trazendo prejuízo. E aí você vai adiando. Só que nesse adiar, o nosso cérebro é muito inteligente. Ele se acostuma, digamos assim, né? Então, ele desenvolve o que Aaron Beck chama do modo cognitivo próprio daquele paciente. Então, você desenvolve um modo de que toda vez que a ameaça acontecer, toda vez que você sabe que tem satisfação daquele jeito, aí você vai naquela satisfação, entende? Então, você precisa se autoconhecer para saber também descobrir outras alternativas de satisfação
para lidar com as ameaças, os riscos emocionais, com maior assertividade, com maior habilidade social, quando for necessário. Então, tem todo um trabalhinho para fazer sobre isso, tá certo? E ajuda demais, tu vai ver. Respondeu, né? Eu acho. Joia. Temos também, né, como uma grande pergunta, então, né, depois disso tudo, como é que eu identifico, então, se isso é patológico ou não? Então, tem algumas dicas, né? A primeira que eu dou, no caso de vocês, né, dos dois que colocaram aí uns exemplos bastante ricos, a primeira dica que eu dou é, passe algumas semanas, tipo assim, uns 15 dias ou 3 semanas, registrando, anotando o que você sentiu em uma tabelinha de horários, igual como a gente faz tabela de horário de universidade, né, de trabalho, de estudo, né? Só que você faz só para anotar as emoções. E aí você faz o registro do que está sentindo e da situação que estava acontecendo naquela hora, certo? Vamos supor que você trabalha muito, estuda muito, não tem tempo para estar a cada turno fazendo esse registro, escolhe um horário do dia, à noite de preferência, para fazer o registro que você lembra que aconteceu no dia. Aí você faz diariamente. E apresenta, depois de uns 15 dias ou 3 semanas, você apresenta para o seu terapeuta. Porque ele vai ter dados ao vivo, praticamente, né? Ele vai ter um recorte ao vivo da informação do seu dia a dia e do que é que está acontecendo quando você está ansioso. E aí você, de preferência, anote também, ó, 3 coisinhas para anotar. O que sentiu, que pode ser ansiedade, a situação que estava acontecendo e o que você pensou. O que você estava pensando naquela hora. Anotado isso, é um material muito rico para você trabalhar na terapia, certo? Então, é muito interessante, porque algumas intervenções o terapeuta vai poder pensar nessa amplitude de informações que você coletou. E ele vai poder ter a noção, o terapeuta, de se essa ansiedade é natural, é adaptativa, é super realmente do processo da vida, ou se já se tornou patológica. Então, esse é um dado importante para você levar. Os terapeutas vão ter também alguns instrumentos, né? Alguns questionários, alguns testes, algumas coisas que podem ajudar a aprofundar essa informação e vai vir deles a coleta dessa informação. Mas você já pode, né? Você mesmo levar essa outra informação dessa forma que vai ser bastante interessante e bastante rico para ele. Diga, meu bem. E pensando no... Você está falando aí dessa observação, mas para quem já tem, né, ou quem já está em acompanhamento terapêutico. Imagine a pessoa que não está, né, ainda não procurou um psicólogo, não procurou um profissional, mas está querendo se autoavaliar. Essa estratégia também funciona? Funciona. Como é que a pessoa poderia... o que é que a pessoa precisa observar nessa... E uma dica, para aquelas pessoas que acham que é muito complicado parar para registrar, tem uma coisa que eu costumo fazer. Eu tenho, no WhatsApp, eu tenho um de Deli para Deli. Isso é ótimo. É algo que eu tenho para mim ali acessar a qualquer momento. Às vezes eu quero anotar alguma coisa, eu quero registrar alguma coisa, então eu gravo, né? E depois eu posso ouvir. Então, é uma forma também no nosso dia a dia corrido, agitado, a gente não tem como parar para fazer algumas coisas, mas um áudio a gente consegue fazer, né? Então, aconteceu tal coisa, eu me senti assim, eu senti tal sintoma, né? E eu pensei tal coisa, né, a respeito. Então, dá para você se ajudar também, né, utilizando desses meios, dessas estratégias. Exato. Então, o que você pode observar? Foi excelente essa pergunta, porque você fazendo isso e sozinho, também você pode identificar que a tua ansiedade está no nível do adaptativo e não necessariamente se preocupar com isso, né? Então, o que seria interessante? Não tem um ponto de corte específico para todo mundo, que, tipo assim, frequência X todo mundo está ansioso a partir de tanto. Teria que ter uma pesquisa e tal, para ter um padrão sobre isso. Mas tem o
olhômetro, né, que é um olhar sensível sobre o que eu sei que eu funciono normalmente, né, quando eu percebo que eu não estou ansiosa, comparado a quando eu percebo que eu estou ansiosa, e se isso aumentou ou se diminuiu, ou o quanto isso aumentou, certo? Então, esse olhar no contínuo ajuda você a perceber, no contínuo do tempo, do seu autoconhecimento, ajuda você a perceber o quanto você deve se preocupar e levar para pedir ajuda ou não, tá certo? E essa tua dica dela é muito bacana. Por quê? Porque muitas pessoas não vão ter a lembrança durante o dia, né? Muitas pessoas não têm o hábito, né, de durante o dia lembrar do que fez durante o dia. Vai ser um trabalho fenomenal, hercúleo, tentar lembrar do que estava fazendo. Então, essa sua dica de fazer áudio, né, rapidinho ali no seu grupo, que você só tem você e você mesmo, né? Tem até, se você não sabe criar esse grupo, tem no YouTube, você bota lá, como criar meu próprio grupo do WhatsApp. Tudo tem no YouTube, né? A propaganda aqui do YouTube. Mas, de fato, é um auxiliar interessante, tanto para você mandar seus documentos, que você precisa deixar guardado, enfim, e também para esse diálogo interno, né? É interessante. E também pode ser útil para você, na sessão, quando tiver sessão marcada, trazer algum ponto específico que você registrou para o terapeuta, né? Pode ser bastante interessante também. Joia? Ô, Stefânia, eu queria fazer uma colocação. Eu estava te ouvindo aqui, e aí eu vi que você falou da questão de, você às vezes sente uma determinada sensação, até física mesmo. Isso eu digo porque eu senti. Eu acho que uns 11 anos atrás, eu estava no processo de trabalhar quase 4 expedientes, vamos dizer assim, da coisa maluca de organização da vida, e eu tive literalmente a sensação que eu ia infartar. A dor era física, uma coisa tão maluca que eu disse, eu vou infartar, eu vou deixar minha filha aos 10 anos de idade. A primeira coisa que vem na cabeça é isso, né? Você vai deixar uma cria, né, pequena. Isso. E eu cheguei no hospital e eu dizia para o médico o que era, como é que eu sentia. Só, olha, eu já, quase que eu queria uma médica, dizendo, eu estou infartando. E ele, bem tranquilo, aí fazia elétrico, não sei o que, não tem absolutamente nada. Mas era um negócio assim, e eu consegui nesse mesmo dia ir 3 vezes ao mesmo hospital. Eu já estava tirando a bituete lá, porque para mim eu ia infartar quando chegasse em casa. Mas tem uma questão também, que aí a gente, puxando para o outro lado, se existe aquele médico que não valoriza, existe aquele médico que valoriza muito, né, tudo que o paciente coloca, mas existe também estamos dentro de uma sociedade medicamentosa. Aquela história, se a gente não tiver, vou usar até a frase que a minha avó falava quando era paciente, se a gente não tomar um cachete, esse médico né? Viu, gente? Quem está escutando aí que é de menor cachete, era um remédio grande que a gente usa, não sei nem como é que chama, eu chamava um cachete, que era aqueles remédios bem grandão, né? Aquela coisa bem, bem grande que a gente tomava. Normalmente a gente toma com antibiótico mais delicado. Mas hoje a gente tem médicos que eles conseguem fazer uma promoção na saúde muito mais interessante, mas essa lógica da medicalização ela é muito impressionante. Chega um determinado momento que você dizer que está tomando um remédio controlado virou moda. Né? Eu sou tarjinha preta, né? Sou tarjinha preta. Então, você está tem isso mesmo, Não tem falar. Sim. Tem sim. Tem essa coisa. Eu estou in, né? Estou incluso. Nossa. E aí, quando você vai para um médico, que ele começa a ter, principalmente um médico que trabalha com educação em saúde, que vai te promover um outro olhar para o teu cotidiano, para a tua respiração, para a tua relação com o teu território, tudo isso, esse médico, se ele não tiver muita perseverança, ele vai ser rechaçado. Porque a população quer entrar no PSF e quer sair com uma sacolinha de remédio. Entendi. Né? Entendi. A expectativa cultural, né? Quer sair de lá com não sei quantas indicações para exames, porque o médico bom é aquele que te passa do raio-x do dedinho medinho ao fio do cabelo. Esse é o médico bom. Né? Mas o médico que faz um outro movimento, então a gente tem que ver que a gente está numa sociedade que, infelizmente, viramos cidadãos pelo consumo, nem que seja ele medicamentoso. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante. De fato. A gente sabe, né, que alguns transtornos de ansiedade, na verdade, é necessário que tenha medicação, né?
E alguns quadros de ansiedade se beneficiam muito com a associação entre psicoterapia e medicação. Isso é muito bom, né? A gente geralmente indica quando é necessário. Só que, como você está falando, né, algumas vezes não é necessário, mas a pessoa prefere o caminho mais curto, né? Então, tem ainda esse movimento na nossa cultura do caminho do remédio, que é esse aspecto que você trouxe para nós. De fato, é um risco social e ético para o profissional. Mas o profissional que realmente for ético, ele vai saber identificar, né? E não só ético, mas com uma formação, né, prudente, bem feita, ele vai saber identificar quando se trata de uma necessidade de medicamento e quando não se trata de uma necessidade de medicamento. Nós, como pacientes, do nosso lado, o que a gente pode fazer para, digamos assim, ajudar esse médico quando ele não for preparado sobre isso? Fazer um trabalho pessoal de autoconhecimento é essencial, né? Então, saber o tamanho daquela ansiedade e o quanto eu posso experimentar um tratamento não medicamentoso nesse momento, ou o quanto eu vou precisar também de um tratamento medicamentoso nesse momento. Então, é muito... eu achei até estranho tu dar esse exemplo da pessoa se orgulhar do medicamento, porque o que eu vejo clinicamente é o oposto. O que eu vejo nos meus pacientes, pelo menos aqui para o lado do Ceará, né, é muito mais um preconceito com relação ao uso do medicamento, certo? Mas claro que existe também a expectativa do caminho mais fácil, que é esse que tu está falando. As duas coisas existem, de fato. Só que tem também o aspecto do preconceito com relação a tomar medicação, como se tomar medicação fosse o fim da picada, como se fosse realmente uma direção a uma dependência, como se fosse um uso abusivo de drogas. Tem ideias, né, que as pessoas desenvolvem baseadas no senso comum, na nossa cultura, sobre medicação. E essas ideias podem também ser como essa que você mencionou, da pessoa achar que está super bem porque está tomando um remédio. E não é bem assim, né? Porque ela está medicando o organismo, mas não está fazendo um trabalho necessário no ambiente. O ambiente que eu digo é interno e externo, né? O ambiente psicológico e o ambiente social. Então, esses ambientes precisam de um trabalho também profissional, né? Não só o seu organismo físico, tá? Agora, eu sempre sou assim, de bater na tecla de que, em muitas circunstâncias, as pessoas realmente se beneficiariam mais do tratamento combinado, certo? Então, e assim, não tem por que não tomar medicação quando é necessário, porque é só você avaliar como você estava, como você está, o benefício disso, né? Avaliar se deu bem com a medicação, voltar para o médico se não se deu bem, para mudar essa medicação. O que acontece muito também, sabe, Beth, é que as pessoas têm alguma reação a alguma medicação e chega na terapia, no terapeuta, e diz assim, não vou tomar mais esse remédio, porque eu senti isso, senti aquilo, ao invés de dizer para o médico, porque o médico é que vai saber administrar essa dosagem melhor, ele vai reduzir ou ele vai retirar, mas ele vai fazer isso com conhecimento de causa, né, conhecimento desse assunto, né, que são os medicamentos. Agora, de fato, né, quando você está sofrendo, você quer que aquilo acabe logo, né? Porque é angustiante, né? Você experimentou, né, essa sensação de ir ao médico pensando que estava tendo um ataque cardíaco. E eu já experimentei, posso fazer essa autorrevelação aqui, já tive uma crise de pânico assim, e realmente parecia um ataque para mim, né? Não parecia para ninguém, mas parecia para mim, porque a dor era real. Né? A dor é real, não tem como alguém dizer que é da sua cabeça, porque não é. É uma dor real. E assim, você começa a se preocupar com o lado da dor. Então, a dor é do lado esquerdo, piorou, né? E aí você entra em pânico, né? Eu brinco muito com a minha própria vida, até para dar um tom de leveza na minha vida, sabe?
Porque se tem uma coisa que a gente tem na vida é problema. E aí, nessa circunstância que eu estava vivendo, essa experiência tua, igualzinho, você descrevendo, parecia eu, mesmo desespero. E aí, eu estava assistindo um programa para me tranquilizar. Diz qual era? Grey's Anatomy. Aí, um episódio de Grey's Anatomy era um episódio, ver como você pode coletar informações que ajudam a ansiedade a permanecer. Vê só, como a gente é criativo nisso também, né? No episódio de Grey's Anatomy, a principal personagem, que era uma médica lá, ela estava tendo uma parada cardíaca. E ela não estava sendo identificada porque era mulher, e os sintomas na mulher eram diferentes. E aquilo, para mim, foi um estresse só. Eu digo, pronto, é agora, é isso, né? Pronto, sou eu. Então, veja, como nós colecionamos informações sem nos dar conta de que nós precisamos das evidências de que aquelas informações são realmente verdadeiras. Então, faz bem de ir ao médico, você fez bem de ir ao médico verificar. Com a verificação, você pôde constatar que não era um aspecto físico, era um aspecto emocional. Então, você teve a oportunidade de procurar o tratamento psicológico, entende? Então, essa verificação faz parte do nosso dia a dia, importante, tá certo? Sobre os transtornos, podem aparecer de múltiplas formas, né? Pode aparecer geral, como eu falei, específico, como pânico, como essa experiência que a Beth trouxe, eu trouxe também. Pode aparecer com perfeccionismo. Gente, na vida acadêmica, nada mais ansiogênico do que perfeccionismo. Você quer porque quer ser perfeito em tudo, você quer melhorar seus rendimentos, você quer sempre realizar seu sonho, só que você passa de realizar seu sonho para realizar o sonho do que você imaginou que era o sonho, que é muito pior. Né? Sempre muito pior, e é sempre inalcançável. Então, é um estressor para nós, academicamente, né? Aí esse perfeccionismo. Né? Aí paralisa. Paralisando. Pronto, você não você consegue não é mais. inatingível, então você nem faz porque não vai conseguir, e aí isso vira bola de neve, enfim, é complicado. Exatamente. Então, o que está na prevenção da ansiedade? A aceitação das emoções, a aceitação, a vivência no momento presente e a manutenção dos projetos futuros, mas no sentido de metas a serem alcançadas passo a passo e não de uma forma, como é que a gente fala aqui no Nordeste, alvoroçada, né? Não de uma forma completamente desesperada, mas com um caminho a percorrer e não como uma corrida desenfreada em direção ao sucesso, né? Que é algo que vai levar justamente ao fracasso, porque você não vai alcançar a perfeição. A perfeição é para os perfeitos, que nem existem, né? Nem existem, exatamente. Eu vejo muito a questão com relação aos alunos. Assim, quando você coloca a questão da ansiedade, então, existe um quadro de ansiedade que ele, vamos dizer assim, ele é natural, porque a gente fica ansiosa se vai viajar, ansiosa se vai perder o voo, por algumas questões, ansiosa se vai apresentar bem, né? E existe um quadro de ansiedade que ele ultrapassa esse campo. Eu vou usar normalidade, mas o nome não é isso, né? Essa coisa do da comum, saúde, né? saudável, saúde. Né? Então, eu coloco muito para os alunos. Bem, se tu tens que entregar um trabalho no dia 30, coloca na tua agenda 28. Né? Porque existe uma conspiração, computador, impressora, contra o aluno e contra o professor, é um negócio assim que foi planejado. Isso foi planejado. E se você deixa para fazer no último dia, a sua última página do TCC, a sua impressora vai falhar, a tinta vai acabar às 3 da manhã. É a única teoria da conspiração que eu tenho na vida, é essa. Pois é. É então, de que vai ser. Eu coloco para os alunos. Eu trabalhei muito com a professora, até a Adélia conhece a professora Marlene, que eu digo a Marlene. Ela foi fazer um trabalho, Marlene tem 2 cartuchos de tinta, uma resma de impressora, tudo isso. Ela disse, o que é isso? É o kit, né, não ansiedade, porque eu sei que tudo isso vai acontecer. E no dia seguinte, ela disse, Beth, foi impressionante. Às 3 e pouquinho da manhã, o cartucho acabou mesmo. E se não tivesse kit cartucho que fez o presentinho, eu teria ficado enlouquecida. Olha aí, que legal.
Porque Então, a assim, essa coisa ansiedade tem esse da movimento programação, eu trabalho muito com meus alunos, olha, se o teu prazo é dia 20, bota na tua agenda dia 16, dia 17, mas no 20 é folga, 20 você vai estar lá dando um tchau pro prazo. relaxando. Mas trabalha 2 dias antes, porque essa conspiração, ela acontece. Né? Ela é real. Ela é real. Tem algumas técnicas que a gente usa, que, por exemplo, o método Pomodoro, né? Já ouviu falar do método Pomodoro? É uma técnica que você distribui o seu tempo de estudo. Você não foca o tempo inteiro estudando. Pessoas como eu, que têm déficit de atenção e hiperatividade, têm muita dificuldade em ficar quieta, né? Então, o que acontece? Você fazendo o estudo dividido, um tempinho para relaxar, um tempinho, tipo assim, 25 minutos ou 15 de estudo sem parar e 10 de relax, ou de ver série, ou de pintar a unha, ou o que for, mas tem que ser um tempo real, você tem que distribuir bem de forma realista, porque senão você ultrapassa e aí vai ver o episódio inteiro e maratona e se perdeu do mesmo jeito, né? Aí tem que ter um controle sobre isso. Aí você faz, vamos supor, 25 de estudo sem parar e 10 de atividade prazerosa. 25 de estudo sem parar, 10 de atividade prazerosa, até fazer 1 hora completa de estudo, ou 2 horas completas de estudo. E você faz isso diariamente. Aí você consegue se organizar um pouco mais, certo? Inclusive pessoas como eu, que tem uma questão mais orgânica com relação a essa dificuldade de atenção e de hiperatividade, tá certo? Então, outra coisa que eu ia falar, que algumas pessoas têm uma predisposição maior à ansiedade, outras menos. Isso é um fator já que a gente já tem constatado, né? Então, algumas pessoas têm mais probabilidade, então essas pessoas já precisam ter um tratamento, né? Já pela sua tendência a buscar de imediato o tratamento, tá certo? Alguns cuidados que vão ajudar a evitar a ansiedade patológica, viu, Beth? Que é esse exemplo que você trouxe foi excelente, porque deu para visualizar as duas coisas. Você deu 2 exemplos. Um da ansiedade adaptativa, que foi do cuidado sobre a impressora, e o outro desadaptativo, que foi a questão da taquicardia, aquele momento de pânico, certo? Então, ficou bem visível o nosso conteúdo. E aqui, cuidados você pode ter para aquela ansiedade que não é patológica ainda, você identificou junto com o terapeuta ou sozinho mesmo, mas você quer melhorar sobre ela. Então, que cuidado você pode ter? São auxiliares, meditação, relaxamentos, né? Vocês vão ter aulas sobre isso aqui na extensão, vai ter gente falando especificamente sobre isso. Exercícios físicos, gente, tem muitos estudos que já comprovaram a eficácia da atuação do exercício físico no nosso cérebro, muito até melhor do que o medicamento, certo? Então, não só para ansiedade, até mesmo para transtornos do neurodesenvolvimento. Exercício físico ajuda a focar a atenção, inclusive. Diga, meu amor. Não, até porque com a atividade física se produzem substâncias, né, que vão atuar diretamente no nosso organismo, que são muitas delas quimicamente elaboradas nos medicamentos. Nos medicamentos, então, exatamente. A gente vai produzir naturalmente, vamos dizer assim, essas Isso. substâncias no nosso próprio organismo, né? De uma maneira mais satisfatória e mais barata, claro, até, né, Deli? Com certeza. E mais prazerosa também. Muito. Outra questão também é se envolver com lazer, ter tempo de lazer. O nosso problema na sociedade é que a gente lida com o lazer e com o descanso como se ele fosse como é que eu posso dizer? Como se ele não fosse um direito. É um pecado. Aí, ele é um pecado. Como culpa, né? Entra como culpa. Exatamente. Quando você entende que ele é um direito, aí você muda a concepção e você inclui pequenos momentos de lazer no dia e vão te ajudar a ser, inclusive, mais produtivo, tá certo? Outra questão é com relação a cuidar dos relacionamentos afetivos. Cuidar de quem são as suas pessoas, com quem você está, né? Ah, professora, mas aqui em casa é um negócio tumultuado, né? Aqui não tem negócio de minhas pessoas, não. O negócio aqui é barreira. Posso crer, né? Realmente, as circunstâncias podem ser adversas, e isso acontece mesmo, e é muito duro, mas há sempre as pessoas
próximas em outras circunstâncias da vida que você vai conhecendo, vai se expondo ao relacionamento um pouco mais saudável e vai abrindo seus leques de oportunidade de desenvolver relacionamentos afetivos. E a partir disso, teu estresse também diminui e a ansiedade também acompanha a diminuição. Outra coisa que tende a ajudar muito com relação à ansiedade, por incrível que pareça, é a solidariedade. Ajuda no transtorno de humor como um todo. É aquela história do pessoal do senso comum de dizer, quando você ajuda o outro, você se ajuda. De fato, acontece, tem o pessoal da psicologia positiva aí pesquisando sobre isso, e dizendo que de fato é. Então, se você quer realmente também aumentar seu bem-estar, se envolva propositalmente, intencionalmente, em atividades que exercitem a solidariedade. Ajudar alguém, pode ser alguém próximo, pode ser o porteiro do prédio, pode ser quem for, mas se envolver nessas atividades traz também bem-estar, tá certo? E outra coisa, mantenha a sua atenção plena no presente, naquilo que está acontecendo no seu momento, para você ser capaz de usar as habilidades de resolução de problemas, para você ser capaz de viver aquela experiência como um todo. E tenha muita autocompaixão. Procure exercitar propositalmente. Isso eu digo para mim, digo para vocês, que é uma coisa que, como mulheres, né, eu acho que até é uma coisa que é para todos os gêneros, mas como mulheres, né, a nossa vivência traz uma dificuldade muito grande em autocompaixão. A gente não se compadece de nós mesmos, a gente não tem essa piedade conosco, né? A gente pode até ter com os outros, mas não desenvolve isso. A gente se cobra, se exige, tem que ser bonita, tem que ser inteligente, tem que produzir, tem que ter o lápis, aí o lápis vai e desaparece. E agora? Veja como a vida é imperfeita, né? Então, você tem vários tenho que aumentam a ansiedade, né? Se você trocar um simples tenho que na sua vida por o eu quero, eu desejo, você vai ver como é diferente. A sua vida vai ser diferente com relação a esses transtornos emocionais que acabam se desenvolvendo quando você pensa que tem que alguma coisa, que deve alguma coisa a alguém, ou a si mesmo a alguém, tá certo? É mais ou menos essa mensagem que eu quero deixar. Só complementando essa tua fala aí com relação ao lazer, né? Eu acho que a gente tem que começar a cultuar coisas muito simples, muito pequenas, tipo assim, eu vou dar uma caminhada com o cachorro. Poxa, isso pode não representar grandes coisas, mas isso tem um significado tão fantástico. Sim. Você saber que às 5 horas da tarde, Totó tá batendo na tua porta de estudo, indicando que já é hora de você parar e sair com ele, né? Coisa cuidar, simples, né? Cuidar. Outra coisa de culpa, né? Eu lembro, aguar planta, tipo, olha, eu tenho que aguar, alguém precisa de mim, são as plantas. Então, eu tenho que aguar tal horário, tal dia, ou quando eu sair, eu deixar avisado com a vizinha, me ajuda nessa tarefinha, ou colaborar com ela também. Mas se a gente se sentir pressionado a esse mundo da conexão eterna, que aí, quando eu digo a conexão eterna, é o uso disso aqui. Somos escravos disso aqui. Isso, somos. Você vai à academia e leva. Ele fica parado lá enquanto você está fazendo exercício. Quando tem umas loucas que ainda consegue correr e passar a mensagem ao mesmo tempo. Eu acho, assim, de uma capacidade imensa. Porque se eu andar e mascar chiclete, eu tropeço. A criança está correndo na esteira e passando a mensagem. Eu fico, assim, impressionada. Mas, tipo assim, larga ele 1 hora só, 40 minutos, você vai à tua academia e volta. Ninguém vai morrer. Tem coisa pior de eu ver meus alunos, quando eles esquecem, eu morro de quando eles esquecem os celulares em casa. Aí eu digo assim, amanhã eu vou morrer de rir quando você chegar e dizer assim, professora, não teve uma ligação. Ou que coisa mais frustrante. Você ficou, nossa, eu esqueci meu celular. Uma mensagem de grupo, assim, geral, não tem uma mensagem para mim. Pois não, aí eu digo assim, realmente, você tem muito investimento na bolsa, né? Por isso que essa ansiedade toda, porque só uma pessoa que não consegue passar 4 horas... Né? Adorei investimento na bolsa. E aí, perdesse quanto? Você não teve uma ligação, já pensou? Pois né? Quer dizer, a gente fica... Né? Esqueceu, carregou por completo. A gente fica amiga do desconhecido na rua, para dizer assim, dá para você me emprestar teu carregador? Claro,
Você está precisando passar um pix, você está precisando falar com a menina que está tomando conta da sua filha. Isso tudo é possível. Mas, às vezes, a gente se coloca como subalterno a esse aparelhinho, que é um negócio de louco, né? Isso é sério, isso é bem sério. Essa simplicidade que Beth traz, eu acho que isso é fundamental para a gente trabalhar no nosso dia a dia a percepção da vida de uma forma geral. Porque parece que se a gente precisa ter lazer, né, parece que a gente precisa tirar um dia inteiro para ter lazer. Né? Então, aí se esquece que essas pausas pequenas que você faz, do tipo assim, eu estou aqui trabalhando, aí eu digo para mim assim, vou dar uma pausa e vou ali fazer meu café. E eu vou tomar meu café olhando pela janela da varanda, olhando o dia, olhando a vida, tomar pausadamente meu café, sentar aqui do lado e tomar o café enquanto eu faço as coisas, né? Isso é lazer, né? Isso é algo simples e que promove bem-estar, né? Então a gente tem que, na verdade, deixar de superestimar algumas coisas para isso ajudar a gente a diminuir essa nossa ansiedade, porque eu acho que toda essa superestimação e esses tem-ques que você coloca que cobram da gente, que fazem com que aumente muito mais do que o contexto, enfim, a nossa ansiedade. Então, se a gente para simplificar a vida, né, isso já vai nos ajudar também a vivê-la melhor, né? Exato. E essa questão que Beth coloca das tecnologias, tem até uma pergunta aqui, que eu vou exibir aqui para você, Steph. Vivendo nessa sociedade atual e com os avanços das novas tecnologias, como os meios de comunicação e redes sociais, impulsiona a relação da ansiedade na contemporaneidade? Sim. Há um aumento, sim, né? A gente consegue ver isso muito forte relacionado às tecnologias, mas ao mesmo... Vocês estão me ouvindo ainda? Tá dando para ouvir? Porque deu uma travada aqui. Mas estão me ouvindo, né? Pronto. Então, a ansiedade, ela é desde os tempos anteriores à nossa geração. Então, ela existe há muito tempo. Se você pega na literatura, né, você vai ver uma série de textos de época que trazem a angústia, né, das pessoas querendo a perfeição, né? Então, essa busca pela perfeição, essa busca pelo controle de tudo, ela traz sofrimento há muito tempo. O que mudou agora, na minha opinião, não foi nem tanto a quantidade, que eu não medi, né? Eu não posso falar sobre isso, não medi, mas o que eu penso é que mudaram as ferramentas de angústia. Então, eu, ao invés de ir à praça para fofocar, né, naquele tempo antigo, eu ia passear e fazia uma fofoca, semeava discórdia, né? Agora eu tenho isso potencializado pelas novas tecnologias, então eu posso fazer um efeito ainda maior, né? Se eu quiser usar a ferramenta para isso, né? Então, o que a gente tem hoje é muito mais o impacto das novas ferramentas naquilo que ainda temos nosso, do que um aumento em si da ansiedade, do sofrimento, entendeu? Isso que é o que eu estou imaginando, né, a senso comum, mas, claro, tem que ser feito mais pesquisa para avaliar isso, já deve ter colegas pesquisando sobre isso, sobre as mídias, o efeito das mídias. E é inegável o impacto que isso traz em termos quantitativos também, porque o fato de ter um alcance maior tem também um alcance maior no meu tempo, porque está mais acessível. Quando antes eu tinha que ir para a praça caminhando para fazer a fofoca, então no meio do caminho eu podia repensar, eu podia querer ser um ser humano melhor, eu podia, né? E aí eu tinha um caminho para percorrer. Agora está aqui, na hora do meu impulso, na hora que eu sinto, está disponível para mim. Entende? Então, é nesse sentido que há um aumento, né, de comprometimento relevante que preocupa a gente e que a gente precisa aprender como sociedade a administrar para ter saúde e para ensinar as pessoas a cuidarem da sua saúde também. Tá certo? Responder um pouquinho, meu bem. Foi o Igor, né?
Pronto. Outra pergunta da Késia. Não querer sair de casa, ficar angustiada ao pensar que tem que sair até para resolver coisas cotidianas do dia a dia, pode ser um problema ocasionado pela ansiedade? Sim, isso sim. Aí tá, se esse quadro todo está acontecendo, já está tendo um prejuízo na vida daquela pessoa, não só nas suas atividades, mas também nos relacionamentos com a família, com as suas pessoas, certo? Então, esse caráter de prejuízo já indica uma necessidade de avaliação e acompanhamento psicológico dessa ansiedade, tá certo? Essa pergunta, ela ajuda a gente a literalmente perceber o que você fala de prejuízo. É quando a gente literalmente para de funcionar, né? O grau de ansiedade está tão elevado que a gente literalmente vai paralisando as nossas atividades cotidianas, a gente já não faz mais aquilo que nos dava satisfação, e quando faz, a gente faz com sofrimento, né? Então, porque a gente se sente meio que obrigado a fazer. Então, é fundamental nessa questão da ansiedade, sobretudo no tempo em que a gente está vivendo, né, que já potencializa a ansiedade natural, né, ou adaptativa, é a gente perceber isso, quando que essas situações, esses quadros de ansiedade, eles estão nos impedindo de sermos quem somos. Uhum. Acho que isso é algo que ajuda a gente a refletir e dá para a gente se analisar. Espera aí, vou pensar em mim um pouco antes de tudo isso acontecer. Como é que eu agia? Como é que eu funcionava? O que é que eu gostava de fazer? Quais eram os meus hábitos? E agora, diante de tudo isso, o que é que está me atrapalhando? O que é que eu tô percebendo que não está funcionando como antes? Né? Para que a gente, fazendo esse exercício, eu acho que fica claro para a gente quando a gente realmente precisa procurar ajuda e quando a gente pode, através de atividades como essas que você trouxe, Steph, né, de relaxamento, de meditação, né, de atividade física, né, de relacionamentos positivos, né, que podem nos ajudar a, né, lidar com esse quadro de ansiedade natural ou normal do contexto, enfim, da vivência, que muitas vezes, para algumas pessoas, quando passam por mudanças, é algo que acontece mesmo. A gente está passando por mudanças, né? Tem muitos dos nossos estudantes começaram a universidade dentro do contexto remoto. Isso. Não estava previsto disso acontecer para eles, né? É uma mudança muito drástica. E, além disso tudo, a vivência contextual, né, de pandemia, de isolamento, de perdas. Então, é inevitável que que eles não se sintam ansiosos nessa situação, né? Então, de perceber. É algo que lidar, vamos dizer assim, é possível lidar, né, sem um acompanhamento profissional, e aí a gente consegue, sim, as pessoas podem pensar assim, mas a pessoa quando está num quadro de ansiedade não vai perceber isso. Mas percebe, né? A gente consegue perceber quem a gente era e quem a gente está, né? Isso é possível. Se há uma diferença muito, né, gritante, é necessário, sim, que a gente procure o suporte profissional, né? Exatamente. Quando tiver esse prejuízo, né, aí já é um alerta importante, né? Quando tem algum prejuízo na sua vida, no seu cotidiano, nas suas relações, aí já é um aspecto importante. Muito bem. Aí, para finalizar, meus queridos, minhas queridas, eu trouxe algumas sugestõezinhas de materiais avulsos, né? Materiais um pouco mais divertidos de compreender um pouco mais sobre a nossa essência de emoções e tal. Trouxe também algum material didático, algumas sugestões a professora Deliane recebeu e vai repassar para vocês pela turma, né, depois. E como sugestão, eu queria trazer
a sugestão de quem não viu ainda, né? Uma série que eu acho que ela é extremamente didática, né? Sobre, Deliane já assistiu, não sei se Beth já viu, né? Sobre essa questão emocional, relações familiares e tudo, e esse aspecto da ansiedade é muito forte em uma das personagens que nossa, esqueci o nome dele agora, não sei se tu vai lembrar dele, é o Randall, isso mesmo, que é muito forte a questão da ansiedade, então é possível acompanhar um antes e depois do processo de crise dele, e aí você também tem uma noção um pouco mais didática de quem é fora da psicologia, né? Começar a ter noção. Além do que a riqueza de conteúdo desse material é para a vida, né? É para inspiração, é para elaboração emocional também. Então, seria mais algo como, entre aspas, biblioterapia para vocês, que eu vou sugerir aqui. A série se chama This Is Us, né? Isso é sobre nós. É sobre a família Pearson. Já viu, né, Beth? Algum episódio? Pois é. E, assim, é bastante interessante esse lado do questionamento sobre a nossa tendência a tentarmos ser perfeitos, né? Então, o questionamento de que será que isso é um alvo possível mesmo ou não, né? Então, tem algo interessante para contribuir sobre isso. Outra série nessa mesma vibe, digamos assim, né? É chamada A Caminho do Céu. É uma série sul-coreana, né? Que tem um aspecto sobre a vida bastante interessante para nós que estamos vivendo nesse contexto de pandemia, por exemplo, que a gente fica pensando com tanto medo de morrer, com tanto medo, e não aceitando também tanta dificuldade, a insensibilidade humana sobre a vida e sobre a morte tão fortes no nosso cotidiano. Essa série A Caminho do Céu é interessante também por ser em outra cultura, diferente da nossa, né? Então, tem alguns aspectos muito ricos para serem, como é que eu posso dizer, compreendidos sobre a nossa humanidade. Então, acho que é uma sugestão muito boa para ver essas questões também. E de livros, né, de literatura, eu trouxe duas sugestões que a gente usa muito nas TCCs em geral, que é o livro que se chama A Mente Vencendo o Humor, que ele é dirigido para o público em geral, ele não é um livro para terapeutas, é um livro para qualquer pessoa interessada nas emoções, no humor, na ansiedade, na depressão. Ele vai falar tem um capítulo lá sobre culpa, sobre raiva, então é para aprender a lidar com essas emoções de uma maneira adaptativa, tá certo? A Mente Vencendo o Humor, de Greenberg e Padeschi, que eu deixei também ele disponível, a referência para a professora Deliane disponibilizar para vocês. E tem um outro material muito bacana, que se chama, é um livro também, que a gente usa também nas TCCs, que chama Não Acredite em Tudo que Você Sente. Olha que legal esse título, né? Não acredite em tudo que você sente. Aí ele vai ensinar como fazer esses questionamentos de se o que nós estamos sentindo é realmente pertinente ou não, né? E o que fazer sobre isso, quando for e quando não for. Então, é muito bacana esse material que eu coloco para vocês. E de literatura nacional, né? Eu quero colocar para vocês mais texto, viu, gente? Mas é uma leitura mais gostosinha, né? Porque não está dentro do escopo de vocês acadêmico. Então, é bastante interessante. Tem um livro que eu amo, que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola, do Rubem Alves. Maravilhoso para a vida. Acho que relê-lo 1000 vezes faz parte da existência, né? E o outro que é Aprendendo a Viver, da Clarice Lispector, certo? Então, são essas duas sugestões, assim, um pouco mais fora da nossa temática, mas ao mesmo tempo cheia de sentido, né? Que é o que a gente está buscando, né? Para essas nossas vivências emocionais. Aí eu trouxe, assim, essas pequenas sugestões para vocês e deixei também com a professora Deliane uns slides que resumem um pouco essa nossa fala, com sugestões também de canais, né, de YouTube, de canais das editoras que promovem eventos, assim como esse de vocês, sobre temáticas da saúde geral, né? Então, coloquei para vocês lá, linkados,
os locais, tá bom? O material que a professora Stephanie está se referindo é para os alunos que estão inscritos no projeto, né? Que aí, isso, para as lives, várias pessoas vão ter acesso, né? Não necessariamente só aqueles que estão no projeto. Então, mas ficam aí as dicas, né? Que são valiosíssimas, né, de aprofundar, né, o conteúdo, que é a ideia do projeto, fornecer esse espaço para a gente dialogar sobre saúde mental, né. Eu me lembro que quando você estava falando logo no começo, Steph, eu me lembrei bem do caso agora recente da Simone Biles, né, do atleta dos Estados Unidos, da ginástica, né, que repercutiu bastante, né, e que ela disse, ei, preciso parar pela minha saúde mental, né? Tá todo mundo aqui colocando as expectativas em cima de mim e eu preciso parar para ver o que realmente importa para mim nesse momento, né? Então, assim, ela foi, assim, foda, né? Não tem outra palavra. Livre. Porque ela literalmente podia seguir, né, o que estava se esperando dela. O script, né? Ela ia sucumbir, porque ela já vinha, né, com esses impactos, sofrendo esses impactos há algum tempo, e o que é que ia acontecer? Ela ia ser ser colocada como a grande decepção das Olimpíadas e etc. Então, ela puxou o freio e disse, não, peraí, né, não preciso chegar aí. E aí ia sofrer, talvez, muito mais, né, do que parando nesse momento. Então, ela fez o que a gente precisa fazer, né? Resguardar a nossa saúde emocional, né? E a nossa saúde física, porque acaba que, como você bem colocou, a gente acaba sofrendo também fisicamente em função da ansiedade, né? Então, esse exemplo dela, eu acho que faz com que a gente pare muito bom, né? Ela que está aí, assim, no topo, vamos dizer assim, e ela disse para ela mesma, não vou fazer isso. Então, eu achei interessante que eu vi uma matéria que falava justamente de outras pessoas que passaram por isso, como o caso do Michael Phelps, por exemplo, né, que também era visto como o garoto de ouro dos Estados Unidos, e acabou que ele não soube, naquele momento, ele não tinha ferramentas, né, para lidar com a situação, e o que foi que aconteceu? Ele enveredou pelo consumo exagerado de álcool, né, teve problemas, parou de nadar, né, deixou a natação, né, que era algo que certamente o fazia bem antes de se tornar um meio, né, que desenvolveu essa ansiedade, desenvolveu essa cobrança, essa questão da busca pelo ser o super-herói, né, de uma nação inteira. Então, ela mostrou que, né, se ela não faz terapia, é o que eu desconfio, né? Mas assim, eu desconfio bastante que ela faz terapia, ela demonstrou ter ferramentas para lidar com essa situação, né? Essa cobrança, esse tem que, né? Respeitar seu próprio tempo, né? Se respeitar, né? Se respeitar. Né? Eu acho que até a dimensão, até que ponto a gente pode esticar essa corda ou a gente tem que liberar essa corda, né? Assim, quando você coloca, Stefania, a questão da associação de terapias e medicação, em alguns casos não tem outra saída, é isto mesmo. Mas no cotidiano da gente, dessa ansiedade cotidiana, né, existem outras alternativas aí que a gente pode estar fazendo, como você não citou, e existe dentro do próprio SUS, né, que são as PICs, né, porque são programas complementares, que você pode ter acupuntura lá, você pode ter roda de conversa, você pode ter, em alguns casos, interações, né, de grupos. Tem constelação familiar, reiki, enfim, yoga, minha gente, yoga é colocado dentro do SUS. Então, a gente pode estar utilizando esses elementos que pagamos, porque a gente paga o SUS, né? A gente investe no SUS. Então, para esses casos que dá para a gente administrar no cotidiano, entendeu? Né? Nessa coisa, eu estou com medo. Eu estou com medo de sair para pegar o coronavírus. Sim, sair a gente tem, porque quem não ficou neurótica com as mãos todas cheias de pipocada e tanta água sanitária? A gente não usava mais perfume, era água sanitária inteira. Né? Jogava assim em cima do coronavírus. Até começar hoje a relaxar que aquela neura da limpeza. Tem algumas coisas
que o coronavírus nos ensinou e vai ficar. Tipo, lavar as compras sempre. Algo que a gente já tinha deixado há um tempão, voltou e voltou para ficar. Pelo menos aqui em casa voltou para ficar. Mas com mais tranquilidade hoje, não era mais aquela coisa que a gente sentia um peso, meu Deus, não sei quantas sacolas, que horrível, que esse corona, porque não mata esse danado. Ele virou nosso inimigo número 1, né? Então, tem essas alternativas que a gente pode estar fazendo também para dar uma qualidade de vida. E pegando aquela história, não precisa... E se tomar isso como um lazer, eu adorei a fala da Patrícia Fumi, quando ela fala, excelente dica, unir aprendizado ao lazer. Uma leitura agradável é muito mais interessante, desculpe aí a quem adora sertanejo, do que uma live sertaneja, minha gente. Né? Todo respeito a sertanejo, mas uma leitura que você consiga dar gargalhadas, né? E outra coisa, trabalhar a possibilidade de sorrir. A gente parou de sorrir. Sorrir ficou muito restrito a algumas ocasiões. Né? Então, a gente tem que retomar essa capacidade que o brasileiro tem, que é de dar gargalhada. A gente precisa voltar a fazer isso. Não quer dizer que a gente vai ficar enlouquecido agora diante de um quadro de pandemia, gargalhando pelos 560 mil mortos. Não é isso. Já tem quem faça isso, né? Já tem quem faça, infelizmente, né? Mas eu entendo o que você quer dizer, eu só queria que ficasse assim bem claro, porque como profissional de saúde, eu tenho que deixar claro que algumas circunstâncias é possível, né, lidar com alternativas, sim, mas outras não, e não tem nenhum problema em precisar tomar remédio. Tomar remédio não é catastrófico, certo? Então, quero deixar isso claro. Né, eu me preocupo como profissional de saúde com aqueles tratamentos que são considerados eficazes para transtornos, para as doenças, para as necessidades humanas de psicopatologia, e a gente sabe que tem alguns tratamentos que são ofertados que não são eficazes para tratar desses transtornos de ansiedade, por exemplo, que é o nosso tema aqui, certo? Então, não adianta ficar também indo para outras coisas que não são eficazes para quando se trata de transtornos mentais, certo? Isso eu faço questão de dizer, porque, de fato, a gente não pode, como profissional de saúde, estar recomendando, igual a história lá do coronavírus, recomendando práticas ineficazes, né? Então, não pode também fazer isso com relação a transtornos psicológicos, tá certo? É nesse sentido que eu gosto de pontuar, que alguns transtornos precisam de medicação e de psicoterapia junto. Não tem como não fazer sem medicação. E não tem nada demais sobre isso, para também não ajudar a criar mais preconceito nas pessoas, para as pessoas não terem medo. Se eu vou tomar remédio é porque eu sou o pior caso. Não, é só um caso que tem um tratamento eficaz, né? Que corresponde ao seu tratamento, tá certo? Para, como disse aí o Anderson, né? Ele faz práticas meditativas para ter esse relaxamento em torno da pandemia e amenizar a ansiedade. Então, maravilha. A ansiedade é uma ansiedade contextual como essa da pandemia, em que a gente fica, né, assim, tanto tempo sem ver as pessoas queridas, enfim, a gente fica ansioso, fica muito tempo dentro de casa, mas a gente pode encontrar, assim, alívio nessa ansiedade, nessas práticas, e como bem disse Beth, existem práticas, inclusive, que a gente desconhece, né, que o SUS tem, né, dá acesso a esse tipo de práticas, e a gente, às vezes, realmente desconhece, então é importante, né, fazer essa pontuação, né, tanto a que Steph fez como a de Beth, que a gente precisa saber, tanto uma, né, que realmente tem coisas que a gente só consegue, tem transtornos que a gente só consegue ter uma melhora efetiva, eficaz, quando a gente associa terapia e, né, tratamento medicamentoso, podendo também associar outras práticas como essas que a gente está falando, mas somada a essas duas, né, esse tratamento combinado, e também existe aquela ansiedade, vamos dizer assim, natural, vinda do contexto, vinda das situações, que a gente pode, né, trabalhar por meio dessas práticas mais alternativas, né, e de lazer, enfim, que a gente, com certeza, vai ter um ganho,
né? Tanto no caso... Eu só queria fazer uma correção dele. Não vamos usar alternativa, não, porque fica como se não tivesse outra opção. Complementar. Ela complementa, ela complementa a medicação, ela complementa a terapia. E aí, eu quero até colocar para vocês o seguinte: hoje o SUS aumentou bastante o número de profissionais de saúde no campo da psicologia para terapias individuais, né? Então, porque eu penso, é algo inacessível, é muito caro. É importante. Não é caro, é questão de investimento, a gente não vai abordar aqui, que não é o momento. Política pública. Mas, assim, muita política pública existe hoje. Quase todas as unidades do PSF têm unidade específica, ou que encaminha para uma clínica escola, e hoje, dentro dessa questão da pandemia, quantos grupos, eu andei dando uma olhada, quantos grupos, né? Fórum online, né, que até então a gente não conseguia fazer esse tipo de atendimento, e a pandemia mostrou que é possível, né, com todas as reservas de cuidado e tudo mais, né, enfim. Mas eu acho que são essas alternativas e aí concordo muitíssimo com você, Stefânia. Tem momento, na questão do transtorno, não dá para brincar, vamos respirar 3 vezes numa frequência. Não é assim, não. Não dá, Não dá, não. É outra história. Essa aí, por exemplo, a gente respirar ajuda muito justamente em lidar com a ansiedade normal. Vou apresentar um trabalho, né? E aí eu estou nervosa, estou ansiosa, porque eu não sei como eu vou me sair, etc., né? Ou é a minha primeira vez, então dá a respirada, preste atenção na sua respiração, que isso com certeza ajuda, porque oxigena a mente, né? O cérebro, e a gente vai funcionar melhor. Mas é o que eu sempre digo, isso aí é algo que é comum. Eu sempre que vou dar minha primeira aula em toda turma nova, eu fico com as borboletinhas no estômago. Por quê? É uma situação nova, eu estou conhecendo pessoas novas que não me conhecem, não sabem quem eu sou, não sei como elas vão reagir a mim. É uma situação que, para mim, sempre é uma situação ansiogênica, né? Vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que eu tenha um transtorno. É algo que é normal. Da mesma forma que o aluno vai apresentar um trabalho, né? Ou que a gente vai viajar e fica pensando, meu Deus, vou perder o voo, vai mudar o portão, eu não vou ver. A gente fica mais ligado. Então, é para isso que a gente também está falando aqui, porque a gente sabe que, apesar da pandemia ter trazido à tona muitos transtornos, né, dos tipos diversos de transtorno de ansiedade, a gente sabe também que potencializou essa ansiedade normal, natural, né, adaptativa, e que às vezes as pessoas podem também acabar confundindo e achando que estão com transtornos de ansiedade, mas quando na verdade é uma situação que é perfeitamente aceitável, né, adaptativa nesse contexto. E essa, sim, é possível a gente trabalhar dessa forma, né, com essas práticas complementares, né, como a gente está falando aqui. Então, gente, eu fico... A pergunta do show do milhão aqui, para encerrar essa, viu? Cadê? Quando não se consegue relaxar. Isso é muito comum, né? Os pacientes, porque assim, você passou a vida no estado de hipervigilância. Que é isso, você estar sempre apto a qualquer ameaça. Então, o seu organismo se volta por completo a estar alerta. Então, esse é o seu modus operandi, digamos assim. Então, esse é o seu modo de funcionamento. O que é que você precisa fazer para isso? Você precisa fazer uma aprendizagem, né, colaborativa com o terapeuta de práticas de relaxamento continuamente, até o seu cérebro aprender um novo modo cognitivo e comportamental de funcionar, entende? Porque ele não conhece esse modo ainda. Ele vai ser apresentado àquele modo. Você está entendendo? É como se você tivesse... Imagina que você está numa guerra, e na guerra você está o tempo todo ligado, você não dorme, você não come direito, você come só para poder ter energia, mas você está ligado de que aquilo está explodindo. Então, enfim, é um outro contexto. Acabou a guerra, você vai conseguir relaxar? Não. Porque você se organizou completamente como um todo para a guerra.
que é que você precisa fazer quando acabar a guerra? Fazer um trabalho de remodelar todo o seu funcionamento cerebral, cognitivo, comportamental, para novas formas de se apresentar nesse novo mundo pós-guerra, certo? Então, é mais ou menos isso que a terapia faz com a gente. Ela vai nos ensinar dentro do nosso modus operandi, ela vai nos ensinar como descobrir, experimentar e exercitar, a palavra é essa, exercitar intencionalmente, todos os dias, nova forma de funcionamento, entendeu? Aí é isso, mas essa pergunta é excelente, porque é muito da ansiedade crônica, né? A ansiedade crônica tem exatamente essa característica da hipervigilância, ela não sabe o que é relaxar mesmo, precisa ser apresentada, certo? E Caroline e todos que nos assistem nesse momento e que vão assistir depois, o mais maravilhoso de tudo isso é que o nosso cérebro, ele é capaz de aprender, né? A gente não precisa ficar com aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A gente tem a possibilidade, sim, de aprender novas formas de ser, de estar, né? De lidar com as coisas. Então, a gente só precisa realmente se conhecer, né, para descobrir que a gente está funcionando de uma forma talvez não tão adequada, que a gente pode melhorar, né, algumas estratégias, que a gente pode aprender novas ferramentas, né, para lidar no nosso dia a dia. E isso que a professora Stefania colocou agora sobre a importância, né, da terapia, do processo terapêutico para a gente aprender novas formas de funcionar, é algo que, assim, acredito que pelo menos aqui nós três, né, compartilhamos da prática de realizar, de ter feito terapia ou estar fazendo terapia, e o quanto que isso é transformador, né? Primeiro passo na terapia, a gente começa a se enxergar, né, se perceber, se descobrir, que muitas vezes a gente acha que sabe tudo da gente e a gente ainda não se deu conta de nada da gente. Então, no processo terapêutico, isso vai acontecendo. Aí a gente começa a se deparar com as nossas questões e do que a gente precisa modificar, o que é que a gente precisa trabalhar. E a partir desse exercitar, a gente vai também aprendendo no processo terapêutico essas ferramentas, né, para ir utilizando no nosso dia a dia. Inclusive, porque então quer dizer que eu vou aprender a relaxar e nunca mais eu vou deixar de sentir assim. Não, vão acontecer situações e momentos que você vai, não estou conseguindo relaxar, não estou conseguindo. Então, o que é que vai mudar depois de você fazer terapia? O que muda é que você vai conseguir perceber isso com mais facilidade e vai conseguir, você vai lembrar quais ferramentas eu posso colocar em prática agora para voltar a relaxar. E isso vai acontecer novamente. É como se você, de alguma forma, saísse dos trilhos e conseguisse retornar, né? Esse é o que é, assim, que eu acho mais bonito no processo terapêutico, é que a gente pode começar a se enxergar de verdade, né, se conhecer de verdade, e a gente tem a possibilidade de ir se ajustando, né, se percebendo quando alguma coisa, né, sai do trilho, né, sai do prumo, que muitas vezes a gente não fazendo a terapia, a gente passa uma vida inteira sem entender por que as coisas são assim, por que acontece isso comigo, e só lembrando que quando, e aí também a questão da autocompaixão, deixar bem claro que quando a Stefania fala em autocompaixão, não é se me vitimizar, ou de olhar para si com pena, com dó, com olhar de assim, que coitadinha de mim, vítima, idiota. Não. É a gente por que a gente consegue ser tão compreensivo, como a gente consegue ser tão bondoso com o outro, né? Um olhar tão compreensivo com o outro, e a gente não consegue ter esse olhar também com a gente. É esse exercício. Não consegui... Por exemplo, hoje pela manhã, eu estava sozinha com minha filha, dando o café dela, e aí ela pegou assim, pegava a comida e passava no cabelo. Ora, na rotina, isso era no café da manhã, na rotina o banho só vinha mais para frente, né, perto do almoço.
E aí você fica, ai meu Deus, filha, não passa a mão no cabelo, né? Que você tá com sujo. Aí daqui a pouco eu parei comigo mesmo assim, nem vou cobrar dela e também nem vou cobrar de mim. Estou com ela nesse momento, então assim, delícia. É algo que água e sabão resolve, não resolve? Então pronto, né? Vou deixar você ter a sua experiência e vou deixar de também me cobrar de que você esteja assim, esteja tão limpinha, tão... Não, acontece, né? Então assim, de não também de acabar não se cobrando tanto coisas que podem ser, né, assim, deixadas de lado, podem ser, né, minimizadas. A gente não precisa, não consegui cumprir meu cronograma como eu tinha previsto naquela semana. Tá, tudo bem, o que é que eu posso reagendar? Né? O que é que eu posso rearrumar? Eu não preciso adicionar culpa, né, na nossa vida que já é, né, cheia de responsabilidades, enfim, de demandas. A gente não precisa fazer isso com a gente, né? Ainda mais. Já tem muita cobrança externa. Vamos tentar ser um pouquinho menos impiedosos e impiedosas, né, conosco, porque isso faz muito mais mal, né, ao que a gente já tem na vida. Então, e essa coisa da dimensão, né? Qual é a dimensão que você está dando? Às vezes a gente dá uma dimensão gigantesca para algo que água e sabão resolve. Pois é. Né? Então, às vezes, fica nessa coisa, essa briga toda. Então, é o que eu falo muito da corda. Eu digo, peraí, eu estou esticando muito essa corda. O que é isso? Né? Aqui no Ceará fala esticar a baladeira. Eu gosto tanto dessa expressão aqui. Porque exatamente é isso. Você estica a baladeira. Aí o tiro é maior, né? A dimensão, né? O alcance, inclusive, né? A gente estica tanto, que aí sabe o que acontece? Ela arrebenta. E aí, ou ela solta e te machuca, né? Exato. Vamos ser mais generosos conosco, né? Vamos ser mais generosos conosco. Isso é bacana. Eu tenho, agora já encerrando aqui, né, nosso momento, agradecer a todo mundo que esteve conosco, né, e que também vai assistir depois essa live. Agradecer à professora Stefânia, né, pela colaboração, né, de sempre, né, não só de hoje, mas de sempre, e dizer que foi excelente, a gente pôde ouvir um pouco mais sobre a ansiedade, perceber, né, e aí criar agora um novo olhar, né, para o nosso cotidiano, para a gente também poder se, né, observar melhor, saber se a nossa ansiedade de fato está nos atrapalhando a ponto da gente precisar de um acompanhamento, e da mesma forma se a gente pode perceber que essa ansiedade, eu estava achando que era algo um pouco pior do que na verdade é, né? Então, essa era realmente a ideia. Agradecer mais uma vez a colaboração também da professora Beth aqui conosco, inclusive, né, de disponibilizar o canal, né, Social em Foco, para a gente estar fazendo a transmissão de hoje. E é isso, dizer que eu adorei, né, mais um encontro. E a gente, semana que vem... Obrigada, Deli. Obrigada, Beth. Foi um prazer lhe conhecer, viu? Esse material vai ficar, né, no repositório do canal. E não só essa live, mas tem outras lives que discutem a questão da saúde mental, inclusive com a participação da professora Deliane, que vai estar disponível lá também. E que o canal está aberto, gente. Não tem problema nenhum. É um espaço da Universidade de Pernambuco, um espaço da Universidade do Recôncavo da Bahia, que a gente tem fomentado. Eu estava vendo um monte da Bahia por aqui, eu acho que a divulgação que foi feita por o grupo da Bahia favoreceu. Né? Funcionou. Surtiu efeito, foi bacana. Então, falar de saúde mental é importante em qualquer contexto. Em qualquer contexto. Então, pois um beijo, obrigada, gente, e parabéns pelo projeto, viu? Parabéns por essa iniciativa, que muitas pessoas sejam alcançadas, né, pelo conhecimento, pelo bem-estar, né, e que vocês possam ajudar muita gente. Um abraço e contem comigo, viu? Tem aí meus contatos. Obrigada. Obrigada, querida.